Oi, FC Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje vamos falar sobre ossos do pé no contexto da osteologia. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de fazer um convite, para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem aula nova falando sobre um conteúdo relacionado à anatomia, fisiologia, biomecânica e muito mais. Vou compartilhar também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir lá e acompanhar outros conteúdos também relacionados à fisioterapia, mas fora um pouco o YouTube. Então, sem enrolação, bora para a aula! Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ossos do pé, no contexto da osteologia. E o que isso quer dizer? Vamos falar propriamente dos ossos do pé, ou seja, cada estrutura óssea que compõe o nosso pé, sem citar ou aprofundar assuntos relacionados aos músculos e às articulações, porque na aula de hoje nós estamos falando da osteologia. Então, a gente sempre traz um conceito, uma introdução, antes de entrar no assunto. E nessa aula nós trouxemos a seguinte explicação quando a gente fala do pé humano. Olha só, quando a gente fala do pé, ou seja, do pé humano, presente no ser humano, nós estamos falando de um segmento distal que corresponde ao nosso membro inferior na sua porção mais distal. E o que isso quer dizer? Nós estamos falando de uma estrutura que é mais distante com relação ao membro inferior, ou seja, ela é um pouco mais distante. E essa estrutura é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre a locomoção, o equilíbrio e o suporte do nosso corpo. Porque é através do pé que a gente faz o nosso caminhar, a gente tem o processo de andar, ou seja, a marcha ela é dada por meio do pé. Então é muito importante porque anatomicamente o pé foi preparado para o processo de locomoção, equilíbrio do corpo e suporte. Então é uma estrutura muito importante. E olha que legal, quando a gente fala do pé, nós estamos falando de 26 ossos em cada pé. Ou seja, no direito e no esquerdo, o que é muito interessante. E eu te faço um convite logo agora, porque se você tem curiosidade em aprender sobre os ossos da mão, eu vou deixar o link aqui em cima, no cardzinho que está passando, é só você clicar, porque nós temos uma aula já falando sobre os ossos da mão. E vocês vão ver muitas similaridades, mas tem as suas particularidades, tanto na mão quanto no pé. Os nomes são parecidos, então para você não confundir, assiste a aula que está aqui no card e também está disponível na descrição desse vídeo para você não ter dúvidas sobre os assuntos. Dando continuidade, então, nós vamos agora introduzir realmente os conceitos principais da aula de hoje, porque nessa aula nós vamos falar sobre os ossos do pé. Então vamos falar de 3 regiões muito importantes que separamos no contexto da osteologia para estudar sobre o pé, que é o tarso, o metatarso e as falanges. Então, introduzindo, nós temos os ossos do tarso. E aqui nós vamos ter 7 ossos. Então, são ossos mais específicos e com nomes diferentes, porque são ossos que têm as suas particularidades e características importantes nessa região. Então, os ossos do tarso, eles são pequenos, uma característica importante, e também são irregulares, ou seja, os seus formatos, a sua forma é totalmente irregular. Não se tem um padrão muito certo com relação aos ossos do tarso. Então, isso é muito interessante porque nós temos eles dispostos em 2 fileiras. Nós vamos ter, então, uma fileira que é mais proximal, e aí nós vamos ter o osso talos e o calcâneo, que no próximo slide vocês vão entender aonde eles estão, e vamos ter também uma fileira distal, relacionada com os ossos navicular, cuboide e o cuneiforme, 1, 2 e 3. Mas no caso nós temos o cuneiforme medial, intermédio e lateral. Eu coloquei aqui 1, 2, 3 porque são 3 ossos, por isso essa sequência de números. Aqui na imagem então a gente já tem a região onde eles vão estar inseridos. Então, quando a gente fala dos ossos do tarso, nós temos 6 ossos com esses nomes diferentes e as suas particularidades. Então, aqui na nossa tabela, nós temos as separações pelas cores e o nome de cada um. Então, começando pelo osso calcâneo, vou demarcar ele como 1 aqui em cima, e ele é esse osso roxinho aqui da imagem, porque quando a gente fala do osso calcâneo, nós estamos falando de um osso muito importante. Porque você já ouviu falar no tendão do calcâneo? É um tendão que sai lá dos nossos gastrocnêmios, que estão na nossa parte posterior da perna. Olha só esse ponto, posterior da perna, ali onde a gente tem o tríceps sural ou a região da panturrilha,
né? Então nós vamos ter esse tendão se conectando ao calcânio. Por isso que nós falamos que é o tendão do calcânio. Então o calcânio é muito importante nos processos de movimentação realizados pelo nosso pé. Temos também o 2 aqui marcadinho, que é o talos. E o talos é muito importante, porque é por meio do talos, né, e das articulações que estão presentes ali no talos, que nós vamos ter essa conexão entre os ossos do pé e os ossos da perna. Lembrando que ossos da perna é apenas a tíbia e a fíbula. Os demais fazem parte da coxa ou do joelho. Então, quando a gente fala sobre ossos da perna, a gente fala sobre essa correlação com o talos, que está aqui demarcado como 2. Dando continuidade, nós temos também o navicular, que eu vou marcar aqui do lado como número 3, que é esse que está em rosa aí na imagem. E o navicular ele é muito importante, ó, porque ele se articula com o talos e o osso que está ao lado dele, que é o cuboide, que está marcado como número 4. Então aqui nós já temos mais uma região sendo formada no nosso pé, né? Lembrando que nós estamos pegando o pé, nós vamos subindo a imagem do pé até chegar nas porções finais das nossas falanges. Então nós temos também o cuboide e aí nós entramos nos conceitos dos ossos cuneiformes, porque nós temos o lateral, o intermédio e o medial, ou seja, o osso medial, que também é um osso cuneiforme. Então a gente vai ter aqui demarcado como número 5, o osso cuneiforme lateral. E olha só, a gente pegou um pé, né? A gente está olhando aqui um pé direito. Se vocês virem aqui na imagem onde está circulado ó, em vermelho, nessa região aqui nós temos um pé da vista superior do lado direito. Então, quando a gente fala que esse osso ele é mais lateral, ele está relacionado à parte lateral do nosso corpo, né? Então, nós temos também o cuneiforme intermédio também, que está demarcado aqui do lado. E olha só, ele está bem na meiuca, porque ele está entre o lateral e entre o medial. Então, ele é intermédio. Temos também o cuneiforme medial. E por que medial? Porque olha só, da vista que nós estamos olhando e esse pé, por ser do lado direito, esse é o lado mais medial dele. É como se nós estivéssemos olhando o pé desse ângulo. Então, essa região é lateral e essa região é medial. Ela está mais para o meio, está mais para dentro, né? Então, fica aí essa dica para você não errar na prova, PhysioFriend. Então, nós já falamos sobre os ossos do tarso. Agora vamos falar sobre os ossos do metatarso. Ou seja, são 5 ossos principais que vamos ter no metatarso. Então, ó, quando a gente fala dos ossos do metatarso, estamos falando de 5 ossos metatarsais localizados na metade distal do pé. Olha que característica importante, eles estão aqui, ó, nessa porção que nós compreendemos como distal do pé. Está começando a se distanciar, não é verdade? E eles também fazem a conexão, muito importante, com os ossos do tarso, que estão nessa região aqui que nós já estudamos, com os ossos das falanges, que são mais distais e nessa imagem estão mais superior quando nós estudamos. E uma curiosidade é que o primeiro metatársico, e ele é o maior de todos, porque ele se relaciona com a nossa porção de suporte corporal. Então ele vai estar ligado ali com o nosso hálux, que é essa região aqui que muitas pessoas chamam de dedão, né? Mas na verdade é o hálux. Então o primeiro metatársico é esse aqui, ó. Tá vendo o tamanho dele, ó? Ele é bem grandão mesmo. Então ele é muito importante com relação à sustentação corporal também. Então, aproximando a imagem, né, nós temos aqui os ossos do metatarso com essa visão mais expandida. Então, quando a gente fala dos ossos do metatarso, estamos falando de 5 ossos que são nomeados de primeiro a quinto. Então, bora fazer a marcação para a gente saber qual é o primeiro e qual é o quinto. Então, o primeiro que nós temos é o maior de todos e ele é o que está relacionado com o nosso hálux. Segundo, temos também um segundo osso metatársico. Temos também o terceiro, o quarto e o quinto. Então é muito fácil de lembrar. Lembra que lá na mão nós tínhamos também o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? Aqui no pé nós vamos ter também. Então são 5 ossos formando ali a região do nosso metatarso. Então chegamos agora na porção final da nossa aula com relação às divisões do pé, porque nós vamos falar sobre as falanges. E lembra que na mão também tem falange? E se você não lembra, ó, o link está na descrição, passou no cardzinho, é só você clicar que você vai entender melhor sobre o assunto. Então, quando a gente fala sobre as falanges do pé, nós temos 14 também.
o que é uma característica bem legal. Então, nós temos 14 ossos correspondentes às falanges. E esses ossos, eles formam os dedos dos pés. Então, os dedos que nós temos no pé, ou seja, tanto no pé direito quanto no esquerdo, são formados pelas falanges. Ou seja, cada dedo do pé, com exceção do hálux, lembra do hálux? Ó, esse nomezinho aqui, grava porque ele é bem importante, porque não existe mais dedão, tá bom? Esse nome não é o certo. Quando a gente está estudando sobre anatomia, nós compreendemos como hálux essa região. Então, é muito importante nós se atentarmos aos nomes corretos das estruturas que temos no nosso corpo. Então, com a exceção do hálux, os demais dedos vão ter 3 porções de falanges, uma porção proximal, média e distal. E o hálux vai ter apenas 2 falanges, que vai ser a proximal e a distal. Dando continuidade, então, a gente aproximou a imagem para poder entender melhor. Então, quando a gente fala sobre as falanges e as 14, nós vamos ter as falanges proximais, que estão relacionadas com a cor verde, aqui na imagem. Então, todas as falanges que estão demarcadas de verde são as proximais, elas estão mais próximas. Se nós pegarmos essa região, elas realmente estão mais próximas do nosso corpo. Temos as falanges médias também, que são aquelas que estão ali na meiuca, e essa é a hora, porque no hálux não tem falange média, e temos também as falanges distais. E aqui nós voltamos com o hálux porque ele tem porção distal. Então, são essas 3 estruturas que vão formar as falanges, ou seja, os dedos dos nossos pés. E nessa aula também eu trouxe uma dica muito legal, trouxe uma parte do estudo que a gente vai falar um pouco, mas é um conteúdo que dá para nós fazermos em 2 aulas. E eu te convido a comentar aqui se você quer assistir uma aula sobre amputações, que é muito importante quando nós estudamos, porque são estruturas do corpo que são ali retiradas, e também com relação às fases da marcha, porque quando nós falamos das divisões do pé, nós vamos ter o retropé, o mediopé e o antepé, que são regiões importantes com relação a esses assuntos também. Então, trouxe aqui na imagem uma divisão agora com relação a essas partes. E por que eu disse sobre marcha? Porque quando nós estudamos sobre os processos de marcha e as fases da marcha, nós estudamos também todo esse processo do retropé, antepé e o mediopé. Então, muito interessante. Trazendo aqui uma didática, nós pegamos o pé aqui no caso continua sendo direito, né? Nós estamos olhando de uma vista superior. Então, a gente tem o retropé, o mediopé e o antepé. Então, quando a gente fala do retropé, que está marcado aqui já com certinho, nós temos então 2 ossos formando essa região, que é o calcâneo e o talos. Quando nós falamos da região do médio pé, e olha só, toda essa região do retropé e do médio pé está ali, ó, presente nos ossos do tarso, tá? Então essa divisão de retropé e médio pé vai se dar ali entre os ossos do tarso mesmo. Então quando a gente fala do médio pé, vão ser os outros ossos do tarso que sobraram ali na questão, que vai ser o navicular, o cuboide e os ossos cuneiformes, tanto o lateral, intermédio e o medial. E a região do antepé também, que é composta pelos ossos dos metatarsos e das falanges, então os metatarsos de 1º a 5º e as falanges proximais, médias e distais, presentes aqui no pé. Então essas são 3 divisões muito importantes, principalmente nos processos de marcha, né? E até mesmo quando a gente estuda principalmente com relação às amputações de membro inferior com base no pé. Então temos retropé, mediopé e antepé. E agora é um momento super especial da nossa aula, porque quem já é inscrito aqui no canal e quem já assiste às nossas aulas já tem um tempinho, já sabe, né? Apareceu o arroba da PhysioFriend, é hora do print. A gente vai expandir a imagem para você poder tirar o seu print bem bacana. Lembrando que tirou o print e postou na rede social, me marca lá para eu repostar, porque vai ser super bacana essa nossa interação. Então agora, bora fazer um panorama geral da aula de hoje, um resumão, né? Então vamos lá. Nós falamos então nessa aula sobre os ossos do pé. E aqui eu trouxe uma divisão, ó, muito interessante com relação às cores. Então aqui nós vamos ter os ossos do tarso separado na cor roxa, né? E aqui eles são numerados de 1 a 7, porque são 7 ossos nessa região. Então nós temos nessa região do tarso o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide e os ossos cuneiformes, o lateral, o intermédio e o medial. E aqui nós temos uma separação de fileiras, lembra? Então, quando nós falamos na fileira proximal, nós vamos ter os ossos do talos e do calcâneo, e os demais vão estar na fileira distal, que é o navicular, o cuboide e os ossos cuneiformes, 1, 2 e 3. Lembrou dessa dica? Porque ela é muito importante. Trouxe também aqui, ó, um bizu da PhysioFriend,
porque é muito legal, ó. Quando a gente fala de retropé, então nós estamos falando dos ossos que correspondem ao calcâneo e o talos, e também os ossos do médio pé, porque nós temos o navicular, o cuboide e os ossos cuneiformes, lateral, intermédio e medial. E temos também os ossos do retropé, que são compostos pelos ossos metatarsais e as falanges. Então, falando agora aqui dos ossos do metatarso, nós vamos ter 5 ossos metatarsais: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Lembrando que o primeiro ele é o maior e muito importante porque é relacionado com o suporte do nosso corpo e o equilíbrio. Falando sobre as falanges, nós vamos ter 3 porções de falanges. Então, as falanges proximais, médias e distais, com exceção do hálux, que é o nosso dedão, nesse caso, né? Que vamos ter apenas uma porção proximal e uma distal. Então, no total, nós temos 26 ossos formando o nosso pé, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. E aqui, relembrando, fazendo o feedback, o pé humano ele corresponde ao segmento mais distal do nosso membro inferior. Então, esse foi o resumão da nossa aula de hoje. E assim encerramos mais uma aula aqui do canal. E eu realmente espero que você tenha gostado da aula de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder as novidades e também curtir muito esse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like para que eu entenda que vocês estão gostando das aulas. E até mesmo deixar um comentário bem legal sobre próximas temáticas que vocês gostariam de ver aqui. Lembrando que as nossas aulas são trocas, então nós sempre trazemos revisões de estudos, FisioFriend. Vou compartilhar também as minhas outras redes sociais para que vocês possam me seguir e acompanhar outros conteúdos um pouco off aqui do YouTube, mas também relacionados à fisioterapia e à saúde. Então, FisioFriend, essa foi a nossa aula de hoje e eu realmente espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo!